Glória a Jesus, temei ao Senhor e a Ele rendei glória. Meus irmãos, minhas irmãs, recebam todos a paz do Senhor. Povo de Deus, a paz do Senhor. Quem está grato porque está aqui nesta tarde? Quem está feliz porque está aqui nesta tarde? Eu não sei se você sabe, mas você está sendo privilegiado. Você está na presença do Eterno. Que privilégio estarmos aqui. Se você não saudou esse crente que está cultuando com você, eu queria te dar a oportunidade de fazer isso agora. Olha para esse irmão que está do seu lado, essa irmã, e diga carinhosamente: você está sendo privilegiado. Nós estamos na presença do Senhor. Há alguma coisa que essa presença não possa fazer? Tenha certeza que esse lugar é um ambiente profético. Tenha certeza que não será uma tarde comum. Oh glória! Nós estamos na presença do Eterno. Oh glória! Coisas sobrenaturais acontecerão aqui. Aleluia! Aleluia! Aonde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Aleluia! Oh glória! O Senhor está se movendo em nosso meio. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já tem feito ao longo deste congresso. Mas tenha certeza que Ele ainda está desejoso de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós esperamos. Deus irá nos surpreender. Quem crê nisso, glorifique a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, porque estamos aqui. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês o texto sagrado que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 25. Nós vamos ler alguns a seguir. Enquanto os irmãos se localizam, me permita ser grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede e mais uma vez pregar a sua palavra, em poder retornar a esta casa. Deus abençoe a vida do pastor Rogério Dantas. Muito obrigada, pastor, pela credibilidade, pelo carinho, tá? Me sinto muito honrada de ter sido lembrada pelo Senhor para estar aqui. Deus abençoe a vida do meu querido amigo pastor Gilmar. Eu disse a ele que hoje eu vou ter que pedir ao Senhor para me usar um pouquinho mais. Uma honra poder revê-lo. Deus abençoe. Assim como todos os pastores que estão presentes, Thalita também. Deus abençoe, minha amiga. Muito bom estar aqui com você. Deus te abençoe. Se você encontrou o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 25, confirma dizendo assim: fiel é esta palavra. Esta palavra é fiel, irmãos. Graças a Deus por isso. Está escrito assim: então lhes admoestou Jesus. Então lhes repreendeu Jesus, dizendo: honestos, tardios de entendimento, lentos de coração, para crer em tudo. Para crer em tudo. Para crer em tudo. Por favor, repita após mim: crer em tudo. Mais uma vez, diga: crer em tudo. Para crer em tudo quanto os profetas já lhes declararam. E você diz, antes de se assentar: não vou fazer isso toda hora não, mas agora eu vou. Eu queria que você carinhosamente olhasse para alguém e dissesse assim para essa pessoa: não duvide. Ah, mas fale com graça. Faça isso com autoridade. Olhe para esse crente e libere essa palavra para ele de ordem. E diga assim: a ordem do Senhor para você hoje é: creia, não duvide. Se você recebe essa palavra, se assente aí, glorificando a Jesus. Eu não vou me demorar. Só 20 minutos da sua atenção é o que eu peço. Meus irmãos, a narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção nos apresenta um momento que vai ficar marcado na vivência
da história dos discípulos com o Senhor. Este momento, que era para ser um momento de júbilo, está sendo precedido, ou ainda está sendo marcado por um momento de dor, de confusão de entendimento e de incredulidade. O que está acontecendo aqui agora é que, de fato e de verdade, Jesus já está ressurreto. É o terceiro dia. As mulheres foram ao sepulcro, ouviram a notícia do anjo que anunciava-lhes com verdade, dizendo: por quê procuras entre os mortos aquele que vive, aquele que já está vivo? Elas voltam e relatam aos discípulos tudo o que viram e ouviram. Mas parece utopia, parece sonho. É muito difícil de acreditar. 2 deles vão lá para tirar a prova, Pedro e João. Eles chegam no sepulcro e testificam e vê. O lençol está lá, mas o corpo não. Ele já tem a mensagem, ele já tem a mensagem. Afinal, a ordem do Senhor para Maria foi: vá aos meus e diga a eles que eu vou me encontrar com eles já já. Diga o que você está vendo, o que você está presenciando. E o que é que ela estava vendo? Jesus ressurreto. Ela vai fazer o que Jesus ordenou a fazer, só que é difícil de acreditar, porque o que eles viram na sexta-feira ainda está muito vivo. O que eles presenciaram na última semana ainda está muito latente. Então é difícil de acreditar que tudo aquilo passou. Oh, meu Deus do céu. Eu vou repetir porque eu senti graça nisso aqui. É difícil de acreditar que tudo aquilo passou. Oh, meu Deus do céu. É difícil de acreditar que tudo aquilo passou. A lembrança é latente, mas de verdade passou. A memória da dor da sexta-feira ainda está fresca, mas de verdade passou. Já não é mais sexta, é domingo. Passou. E a dificuldade se dá, não é por conta de eles estarem ouvindo o que Maria está dizendo e que parece surreal, mas de fato só é difícil crer porque eles esqueceram o que Jesus falou. A última semana de Jesus com os discípulos é a semana que vai marcar o seu ministério. É a semana que Jesus vai ruminar tudo que ele vem pregando ao longo de 3 anos e eles não estão compreendendo. Ele prepara um banquete, ele prepara um ambiente. Ele dá sinais, ele diz: vocês vão sair, vão encontrar um homem carregando o cântaro. Aí vai perguntar a eles onde é. Que vamos preparar a Páscoa, a ceia para o nosso Senhor. Jesus vai conduzindo eles para o ambiente aonde ele vai testificar, ou vai reafirmar, ou vai ruminar a mensagem que vem dizendo entre eles já há 3 anos. Não é novidade que Jesus vai ser tirado. Ele está dizendo isso desde o começo. Ele começou dizendo: o pastor, o bom pastor, dá vida pelas ovelhas. Ele começou dizendo: ferem o pastor e vão se dispersar as ovelhas. Ele começou dizendo: olha, derrubem aí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Ele vem dizendo isso há muito tempo, só que os discípulos não estão compreendendo. Eu repito, ele vem dizendo há muito tempo, só que os discípulos não estão compreendendo. E quantas vezes, irmãos, isso é uma verdade na minha e na sua vida. Não falta a voz de Deus
Não falta palavra profética, mas muitas vezes falta compreensão da nossa parte para o que está sendo dito. E vamos lá, eu estou falando de compreender o que está sendo dito e não da forma que eu quero entender. Porque a questão aqui não é que eles não estavam entendendo nada, é que eles estavam ouvindo tudo aquilo e estavam recebendo da maneira que bem entendia. E não é a irmã Rafaela quem está dizendo isso. Olha a conversa desses 2 discípulos que estão voltando para a aldeia de Emaús. Eles estão dizendo: nós pensávamos que ele haveria de restaurar a Israel. Então vamos lá, eu ouvi e pensei assim, eu ouvi e achei assim, eu ouvi e entendi assim. Mas palavra que sai da boca de Deus não é para ser compreendida como bem eu entender. Palavra que sai da boca de Deus, diz a palavra, ela sai para fazer cumprir aquilo que lhe apraz, aquilo que foi designada para fazer. Nós precisamos pedir graça a Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor para que nos ajude a entender o que está sendo dito da maneira em que Ele está falando, para que ninguém no meio do caminho venha dizer que não ouviu, para que ninguém no meio do caminho venha dizer que foi enganado, para que ninguém no meio do caminho venha dizer que perdeu tempo. Basicamente é isso que esses discípulos estão dizendo. Nós pensávamos, mas aí vem o mestre, vai pregar de novo e vai dizer: nécios, tardios para crer em tudo o que foi dito, compreendeu errado. Não adianta estar no ambiente certo, não adianta estar ouvindo a voz certa e compreender errado. É por isso que Jesus é preparar, irmão. É uma semana de preparação. Tem mesa, tem banquete, tem bacia, tem toalha, tem água. Nesse último momento ele vai pregar um sermão esclarecedor. Só que esse sermão não vai ser para a multidão. E eu amo isso. Eu amo que as últimas palavras de Jesus não foi para o povo, foi para os discípulos. É sacrifício, né? É sacrifício. É obediência. Ele não vai pregar sobre obediência para o povo. O mistério profundo, o segredo do sacrifício, ele vai desenrolar na mesa com os discípulos. Porque existe um certo nível de intimidade que nos dá habilidade para executar, para exercer, para viver sacrifícios. Eles não vão entender, mas vocês devem, vocês precisam, vocês deviam estar compreendendo. Jesus senta com eles, vai marcar com aquele momento de lavagem dos pés, vai deixar todos perplexos, porque não é usual isso aqui. E Deus muitas das vezes vai se utilizar de meios não usuais, oh meu Deus do céu, para nos fazer entender a mensagem. Alguém vai perceber que o que está acontecendo ali não é natural, não é comum, não é normal, e vai dizer: Senhor, não é assim não. Afinal o mestre aqui é o Senhor. E Jesus diz: mas precisa que seja assim agora, para que vocês tenham parte comigo.
Se não for assim, disse ele a Simão, mas respondendo a todos, porque um teve coragem de verbalizar, mas a dúvida está permeando o coração e a mente de todos ali. Ele está dizendo: se não for assim, se não for assim, se não for assim. Assim como você acha que Jesus está falando da lavagem dos pés? A lavagem dos pés é uma mensagem silenciosa. Você acha que Jesus está falando de bacia e de água? A bacia e a água é representação de uma mensagem silenciosa. E qual é a mensagem? Caminho do sacrifício, caminho da entrega, caminho da obediência, caminho do serviço. Se não for assim, vocês não têm parte comigo. Isso é tão verdade que no capítulo 15 de João, Jesus ainda está pregando para eles, vai fazer a oração pelos discípulos, e ele vai dizer: Pai, eu oro para que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. E o Senhor também diz: se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, então pedirão tudo em meu nome e vos serão concedido. Mas Jesus também diz: e sabereis que são os meus discípulos, se fizerdes tudo o que eu vos mando. Ele está lavando os pés e está dizendo: o caminho é esse. Ele está ali e está ensinando: a rota é essa. Não é para fugir, não é para evitar. O caminho é esse. É por isso que ele encerra aquele momento dizendo: observaram o que eu fiz a vocês, como eu fiz a vocês, assim vocês devem fazer uns com os outros. Não saiam do que eu estou ensinando, não esqueçam o que está sendo dito. Jesus está ensinando, instruindo, apontando qual é a direção. O caminho é esse. Por que Jesus está fazendo isso nos últimos dias ou na última semana, como você bem preferir, dele na terra? Porque Jesus sabe que daqui a pouco dúvidas vão permear o coração e a mente dos discípulos. Jesus sabe que daqui a pouco as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer já vai deixar alguém duvidando do que viveu, do que viu, do que ouviu. Mas antes de tudo isso, e é aqui que eu quero chegar, eu amo o que vai acontecer, porque ele introduz a mensagem desta forma. João capítulo de número 14, depois de lavar os pés, ele abre a boca e começa a pregar para eles dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não está falando porque eles não estão entendendo a lavagem dos pés. Ele está admoestando, está instruindo antes que o momento da dor chegasse. Jesus sabe, quando eles me verem no madeiro, vai ficar turbado. Quando eles me verem sendo chicoteados, vão ser tentados a ficar turbado. Quando eles me verem sendo perfurados, vão ser tentados a ficar turbado. Quando o sábado do silêncio chegar, vão ser tentados a ficar turbado. Quando João estiver ao pé do Calvário, ao lado de Maria, e eu dizer: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe, ele não vai entender nada, vai ter tentação a ficar turbado. Mas antes da dor, a palavra está sendo dada, o remédio, a orientação está sendo entregue. Vamos lá, não é palavra de um fariseu, não é palavra de um escriba, não é palavra de um mestre comum que se levantou em Israel. Está saindo da boca do Cordeiro, está saindo da boca do Deus vivo, e ele está dizendo: não se turba, não se turba, não se turba. Irmã Rafaela, melhora para eu entender, melhora, pois para isso o Senhor me constituiu pregadora do Evangelho, para que entendamos a sua palavra. Deus nos reuniu aqui nessa tarde e está nos fazendo entender que intimidade com Ele não nos eximirá de momentos em nossa história em que o cenário vai ficar adverso, mas mesmo em momentos onde a pressão vai aumentar, Ele já nos deu a garantia do caminho. Não se turba, não se turba, não se turba.
Quando ele diz não se turbe, irmão, ele está dizendo, não tem como evitar de vocês passarem por isso, mas dá para passar de um jeito. Não precisa passar se atribulando. Não precisa passar angustiado. Eu sei que Deus está falando conosco aqui. E eu vou falar do jeito que Ele colocar na minha boca para falar, porque esse ambiente é profético. Você não precisa passar perdendo para a crise de ansiedade. Você não precisa passar perdendo para a síndrome do pânico. Você não precisa passar perdendo para a depressão. O Senhor está nos dando o antídoto. Irmã, qual é o antídoto? Porque nesse século, nessa geração, vamos lá, bombardeada de informações, com guerras e rumores de guerra, com o dólar caindo, aumentando a cada dia, a cada segundo, fomes, escassez. Como é que não se turba? Como é que não se turba? Entenda, a ordem não veio desacompanhada de capacitação para execução. Jesus não disse, soltou, não se turbem o vosso coração. E terminou a conversa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Creiam também. Vocês vão ver o que vai acontecer comigo. Eu vou passar. Creiam em Deus. Creiam também. Vocês vão ver. A pedra vai ser colocada na porta do túmulo, mas espera, 3 dias vai ser revolvida. Jesus está dizendo para os discípulos, não se turbe o vosso coração. E não deem um jeito na sua própria força. Tem uma forma de se manter até que vocês cheguem ao destino total da obediência que Deus Pai está exigindo de cada um de vocês. Não, Ele está dizendo, eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão passar este caminho de sacrifício, esse caminho de dor, esse caminho de tormenta por vezes. Não precisa se turbar, é só crer na palavra de Deus, é só crer em Deus, crer em Deus, crer em Deus. Foi em meio a uma batalha que um rei, eu disse um rei, eu não disse um profeta, eu não disse um sacerdote, eu não disse um levita. O rei está olhando para o povo e está dizendo, o segredo para vencer é o seguinte: crê em Deus e estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. É por isso que Jesus está falando agora para os discípulos: creiam em Deus, creiam em Deus, creiam em Deus. Quem é que não paralisa diante da tormenta? Quem é que não paralisa diante das dificuldades? Não é quem é super-homem, não é quem é super-mulher. Não existe este dotado aqui na face da terra, mas aqueles que transpõem as dificuldades da vida, aqueles que não desistirão do sacrifício e de cumprir a obediência. Não é quem tem capacitação em si mesmo, mas é quem vive pela fé, pela fé. O autor aos Hebreus vai rasgar dizendo, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Os antigos alcançaram a promessa. E ele vai fazer uma lista daqueles que sobreviveram em meio a desafios pela fé. Ele diz, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Abel, pela fé Sara, pela fé Moisés, pela fé Gideão. E vai citando até uma meretriz, irmão, vai entrar na galeria dos heróis da fé. E eu amo isso, porque é Deus mostrando, não é os perfeitos que vencem, é quem pela fé se move.
O sacrifício é para esses aí. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Quem tem mão para levantar, levante agora. Levanta que eu vou receber. Eu estou recebendo graça e vai liberar para você agora aí a palavra profética do Senhor, que Ele libera da parte do Senhor para a tua vida nesta tarde. O Senhor nos reuniu aqui e Ele está dizendo para a nossa vida neste lugar: eu estou te chamando a viver um novo nível de caminhada. Eu estou te chamando, e não só te chamando, eu estou te habilitando a romper em um novo tempo. E nesse tempo não é tua força que te pulsa, nesse tempo não é tua velocidade que te mantém, nesse tempo não é tua inteligência que vai te sustentar, nesse tempo é a fé que te move, é a fé que te move, é a fé que te move. Recebe fé aí, recebe da parte de Deus. Ele edifica a tua alma, Ele edifica a tua alma. Hoje aqui o Senhor aumenta a tua porção de fé. Creia, irmã. Você está forçando o texto. Eu encerro agora. Então por quê? Me diga por quê. A repreensão de Jesus não foi porque vocês desistiram, mas a repreensão foi porque vocês estão demorando de crer. Tardios em crerem. Vocês percebem o teor da repreensão? Tardios. Quem tarda às vezes chega. Quem demora às vezes chega. Sim ou não? Chega. Então Jesus não está repreendendo uma falta. Ele está repreendendo uma demora. Jesus não está dizendo assim, não tem. Ele está dizendo, vocês estão demorando de ativar o que tem, de tomar posse do que já tem, de viver o que já foi feito. Só que, como eu disse, a mente deles estão ainda na sexta-feira da dor. Só que já passou, irmãos. Sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? É que eles não foram embora na sexta. Lê lá depois, Lucas 24, para você entender. Eles foram embora no domingo e depois de ouvir o que as mulheres disseram. Então já estava no dia certo, na hora certa, no lugar certo, porque tiveram que voltar. Só faltava uma coisa: crer. Ah, porque Deus não faz. Ah, porque Deus não fala. Ah, porque lugar certo, hora certa, mas faltava crer. Não adianta todo o aparato, não adianta todo o ambiente se alguém está demorando. A dúvida deles, mas eu também aqui não estou crucificando eles, não. Até porque eu acredito que qualquer um de nós no lugar deles faríamos a mesma coisa. Só eles sabem o que viram, que ouviram, que sentiram.
E isso é tão forte que eles estão dizendo: rapaz, eu pensei que era ele. Eu pensei que era ele. Você sabe o que é que me chama a atenção? É que eles estão lembrando de uma palavra. Eles não estão lembrando de nada ou de eventos esporádicos. Eles estão lembrando das palavras que Jesus falou, só que estão compreendendo da maneira errada. Aí está dizendo: eu ouvi, mas eu achei. Eu ouvi, mas eu achei. Eu ouvi, mas eu achei. Então o que está gerando dúvida não é falta de cumprimento, porque o que Jesus falou se cumpriu. Oh, meu Deus do céu. O que está gerando dúvida não é o tardado trabalhar de Deus. O que está gerando dúvida é a falta de percepção de que Deus já está. De que Deus já está trabalhando. De que Deus já está agindo. Mas não foi como eu esperava. Mas não era como eu pensei. Mas não era como eu queria. Mas não era como eu conjecturei na minha imaginação, na minha mente, o que eu sondei no meu coração. Mas isso não me invalida uma verdade. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Fugiu da minha lógica, fugiu do que eu planejei, mas Deus já está trabalhando. E é justamente isso que Jesus vem para dizer para eles. Irmãos, eles estão tristes voltando para a aldeia de Emaús, mas o sepulcro já está vazio. Eles estão tristes voltando para a aldeia de Emaús, mas o anjo já deu a notícia: ele está vivo. Eles estão tristes voltando para Emaús, mas o sangue já foi derramado e já verteu os pecados. Eles estão tristes voltando para Emaús, mas o céu já está se preparando para receber aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de todo poder. Eles estão tristes, mas já estão debaixo do cumprimento. Eita, meu Deus do céu! Ai, 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 ai. Há um despertamento de Deus aqui para alguém. Há um despertamento de Deus aqui para alguém. Não permita que a tua percepção errônea, não permita, eu melhoro, que as tuas emoções te roubem do que eu estou fazendo. Vive, 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 vive o cumprimento. Quando eu preparei essa mensagem, quando eu recebi o tema, até pensei em ficar na divisa proposta. Só que o Senhor falou comigo: não é sobre sacrifício que vocês querem falar? Então fala do meu. Não é sobre obediência que vocês querem aprender? Fala da minha. Em obediência mesmo em meio a cenários de incompreensão. E obediência mesmo em meio a cenários de dúvida. Cenários que nos fazem duvidar. É assim que os discípulos a Emaús estão caminhando. O que é que te alegra nessa mensagem, Rafaela? E eu encerro com essa alegria. Jesus não nos abandona em meio às nossas dúvidas. Falei baixo, foi? Jesus não nos abandona em meio às nossas dúvidas. Jesus poderia aparecer de vez lá em Jerusalém. Mas antes de aparecer lá, ele vai se encontrar com dois que não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Para quê?
para que eles possam continuar obedecendo. E me permita pregar essa verdade aqui para alguém, nem que seja para um. Se a tua desobediência tem sido gerada por falta de compreensão, se a tua desobediência tem sido ocasionada por falta de entendimento, o Senhor te dá hoje. Hoje o Senhor vai te dar clareza. Hoje o Senhor vai te encontrar no teu caminho de Emaús. Hoje o Senhor vai te encontrar no ambiente que está gerando dúvidas ao teu coração. Desculpa, eu não vim pregar para os perfeitos. Eu vim pregar para quem está igual o pai daquele menino que estava atribulado, endemoniado. E ele disse: Senhor, eu trouxe aqui. Os discípulos não conseguiram resolver, não conseguiram expulsar. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Aí Jesus diz assim: se é que eu posso, tudo é possível ao que crê. Mas ele abre a boca e declara: então me ajude na minha incredulidade. Ele está dizendo: eu quero crer. Eu não vou ficar à margem do milagre. Eu não vou ficar à margem da história. Eu não vou ficar à margem da promessa de Deus. Eu não vou ficar à margem do que Deus está fazendo. Me ajuda a crer para viver. Me ajuda a crer para viver. Me ajuda a crer para viver. Eu estou falando com pessoas que têm palavras de Deus na vida, que vivem uma vida sacrificial, que vivem uma vida com Deus, mas está passando por um caminho de dúvidas, de incompreensão, de questionamentos que tem tentado minar a tua fé. Mas hoje o inferno vai bater em retirada, porque o teu Senhor está chegando junto para te orientar. Está chegando junto para te dar entendimento. Olha o teu Cristo se aproximando de você para trazer clareza. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre agora, seja livre agora. Toda cauterização de entendimento agora vai perder a força. Toda cegueira espiritual vai perder a força. Deus te dá clareza. Me ajude a pregar. Pegue na mão de alguém e diga assim: a partir de hoje você vai entender tudo que Jesus fez. Eita, diga com mais autoridade assim: a partir de hoje você vai entender tudo que Ele está fazendo. Você vai entender a obra. Você vai entender qual é a vontade dEle. Você vai entender qual é a palavra dEle. O Senhor está te dando clareza. Tem pessoas aqui, se é para aplaudir, aplaudir com vontade. Glorifique a Ele. Aleluia, aleluia. Oh glória àquele que nos dá entendimento. Você sabe que tem pessoas aqui que precisam ter clareza da obra redentora de Cristo na vida dela. Precisam compreender de maneira mais profunda. E precisa o que Deus fez por ele e por ela. Ainda bem que você está aqui, porque o dia do teu entendimento chegou. Você não vai continuar caminhando sem entender. Eu vou de novo. Você não vai continuar caminhando sem entender. Eu vou de novo.
Você não vai continuar caminhando sem entender. Se fosse para eles continuarem caminhando sem entender, Jesus aparecia na porta, mas ele não apareceu na porta da casa, ele apareceu no caminho, no caminho, no caminho, no caminho. E iam eles a caminho de Emaús, quando o próprio Senhor se aproximou junto deles e perguntou: nécios, o que é que vocês conversam aí entre vós? O que é que vocês comentam entre vocês? E eles vão responder: és tu o único viajante nesta cidade? Não está ciente do que aconteceu neste final de semana? Dos fatos que se deram nessa região? Mataram um poderoso homem, um homem poderoso em obras, e nós pensávamos que ele haveria de restaurar a Israel. Oh meu Deus, que pensamento medíocre! Oh meu Deus, que pensamento pequenino! Oh meu Deus, que pensamento mínimo diante do que Deus está fazendo. Alguém está dizendo: eu achei que ia ter restauração para Israel, e Deus está dizendo: eu estou restaurando a humanidade. Alguém está pensando: eu achei que ia ter redenção da mão dos romanos, mas Deus está fazendo e está mostrando: eu estou te arrancando da garra do pecado, eu estou te tirando do inferno. O que Deus está fazendo é maior, é melhor, é maior, é melhor, é maior, é melhor. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém e diga: confia, confia. O que Deus está fazendo é maior, é melhor. Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. É maior. Olha o que o apóstolo Paulo diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não subiu ao coração. Entre linhas, o que Paulo está dizendo é: ninguém imagina. Gente, ninguém imaginou, ninguém desenhou, ninguém cogitou, ninguém pensou, ninguém sonhou. Olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado, o que Deus tem preparado, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém está no caminho de Emaús, cheio de dúvida, cheio de questionamento, mas não tem ideia do que Deus tem preparado. Está achando que vai terminar com morte, não tem ideia do que Deus tem preparado. Está achando que terminou no Calvário, na crucificação, e não tem ideia do que Deus tem preparado. Mas eu posso te dizer uma coisa: chegou o tempo de você começar a vislumbrar. Chegou o tempo de você começar a visualizar. Irmão, é verdade isso? É. Porque Jesus vem e eles veem. Tá. Que primeiramente não reconhecem. Estou conversando e tá. Viajante. Aí, irmão, ele começa a pregar. Quando ele começa a pregar, o negócio muda. Esse viajante fala igual a uma pessoa. Que? Vocês não entenderam, não é? O que os profetas falaram. Vamos para o natural? Se ele fosse mesmo viajante, o viajante está compreendendo mais de salvação do que os discípulos. Alguém já está entendendo o cenário? Vocês não entenderam nada?
Como que diz assim, ó, está na mão de vocês, mas vocês não revelaram, não compreenderam nada. Tá. E desde os profetas começou a ensinar. E foi pregando, foi pregando, foi pregando, foi pregando. Mas irmã, você disse que nós íamos começar a visualizar. Calma. Foi pregando. Ficou tarde. A primeira palavra ou a primeira repreensão de Jesus antes de pregar foi: por que tardam? Por que tardam? Por que? De crer. Aí ele prega e fica tarde. Só que quando já declinava o dia, e quando tardava no ambiente, a fé deles estava despertando. O tempo está passando, mas alguém está começando a despertar para crer. Eita! O horário está ficando avançado, mas eles estão tão envolvidos no que está vivendo que vão pedir: fica conosco, porque já se faz tarde. Vamos lá, vamos lá. Nem tudo aquilo que este tempo presente dita tem forte influência na nossa história, tem influência direta na nossa história, porque logicamente o horário ficou avançado, mas o tempo estava propício para eles. Era hora de crer. Não passou a vez, não passou a oportunidade, não passou o momento. E alguém, enquanto eu prego e o Espírito Santo me revela ao meu espírito, diz: irmã, e se eu já demorei? E se eu já avancei em tantas dúvidas que me perdi na minha fé? O Senhor está falando com você aqui e está dizendo: ainda dá tempo de crer, ainda dá tempo de viver. A hora é chegada, a hora é agora. Fica de pé na tua cadeira, dá um salto aí no teu lugar, dá um salto como alguém que está sendo despertado nesta tarde. Chegou a hora de romper pela fé. Chegou a hora de romper pela fé. Chegou a hora de romper pela fé. Acabou, acabou o cenário da incredulidade. O caminho de Emaús vai te ver pela última vez. Você vai dar tchau para Emaús e vai partir para um tempo de esperança. Vai romper para um tempo de fé. Ele fica, ele ora, ele conversa, parte o pão, tchau. E na hora, viu. Escamas caíram, parecendo como se escamas caíram dos olhos. Os olhos deles foram abertos. Tá. E viu. O que a incredulidade cega, uma palavra de Deus traz clareza. Eu senti graça nisso aqui, eu vou de novo. O tempo que foi roubado pela incredulidade, a palavra de Deus está chegando para trazer um novo clima. Vai mudar. O ambiente vai mudar. O clima vai mudar. A cegueira vai dar conta, ou melhor, vai dar lugar para a presença, para o discernimento, para a compreensão da presença de Deus sobre a vida de alguém. Não entendeu? O Senhor te ajuda a compreender. Hoje é o último dia que você caminha sem entender. Hoje é o último dia que as dúvidas vão ditar a tua marcha, vão ditar a tua jornada. Hoje
Deus está pegando pessoas pela mão aqui, está tirando de Emaús, está conduzindo para Jerusalém. Eu quero orar por você. Você que está aqui e precisa romper pela fé, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que está aqui e não quer mais uma caminhada de incerteza, não quer mais uma caminhada de descrédito, não quer mais uma caminhada de confusão, de entendimento, tem clareza para você hoje, tem discernimento. Olha a fé aí, vindo de encontro à tua alma. Hoje a rota é alterada, hoje a rota é alterada. O Senhor te tira de Emaús e te coloca no caminho do sacrifício, e te coloca no caminho para Jerusalém, e te coloca no caminho da obediência. Recebe favor de Deus, recebe favor de Deus para continuar mais um pouquinho, para avançar mais uma milha. Sai da incredulidade, sai da cegueira, avança hoje, vai viver um novo tempo. Vai minha filha, vai meu filho, vai, recebe renovo, recebe graça, recebe aí unção da parte de Deus, recebe capacitação do alto. Crê em Deus, 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 creia. Quem crê vive, 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 creia. Enfermidade, bate em retirada agora. Creia. Câncer, eu te repreendo agora. Saia em nome de Jesus. Creia agora. Laudos estão sendo mudados. Creia. Há poder no sacrifício do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. Creia. Ele restaura a tua saúde, Ele restaura a tua alma. Creia. Espírito da mortandade, bata em retirada agora. Creia. Principados e potestades, perca a força agora. Creia. A cadeia é quebrada agora. A cadeia é quebrada. Creia. Ele vive. Você vai cantar, Thalita? Canta essa. Canta que Ele vive. Canta que Ele vive, porque Ele vive nós podemos crer. Fecha os teus olhos aí. Tenha um minuto particular seu com teu Deus. E diga para Ele: me perdoe pelo tempo que eu perdi não crendo. Diga: Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Deus, pela incredulidade do nosso coração. Nos perdoa pelas vezes que nós fizemos o caminho de Emaús. Nos ajude a crer. Nos ensine a crer. Recebe renovo aí, minha irmã. Receba renovo, meu irmão. Ele vive, crê. Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Ele vive. Temor não há. O caminho já foi inaugurado. Mas eu bem sei. Ele está vivo. Eu sei. A enfermidade perdeu a força. Ele está vivo. Minha vida. A morte deu lugar para a vida.